Essa é Gotham City, como vista no jogo Arkham Knight. Pode não ser lá muito alegre, mas não dá pra dizer que não é uma visão bonita. Seja nos jogos, nos quadrinhos ou no cinema, a gente não para de voltar para essa cidade. Tem um exemplo muito bom nessa lista aqui, ó. Esses são os filmes mais bem avaliados da história do cinema, segundo o IMDb. O IMDb é o Internet Movie Database e merece ser levado a sério. Aí, olha bem pra lista, ó. O filme mais bem avaliado da década passada é O Cavaleiro das Trevas, de 2008. E nessa mesma lista você também vai encontrar Coringa, desse ano. A pergunta aqui é, por que é que a cultura visitou Gotham City com tanta frequência nessas últimas 2 décadas? À primeira vista, a gente está lidando com fantasias, quadrinhos, ficção, algo meramente inspirado no nosso mundo, mas nada mais do que isso. Mas aí, se a gente olhar com um pouquinho mais de cuidado, a gente percebe que a ficção se transformou num mito, num jeito simbólico de expressar verdades que não são ditas a respeito desse mundo aqui em que nós vivemos. Quando a gente lê os mitos de outras culturas, dos gregos, dos egípcios, dos assírios, dos babilônios, a gente fica espantado por aquelas pessoas terem sido capazes de acreditar em todos aqueles deuses e criaturas. E a gente tá certo em sentir isso. Mas a gente também pode pensar na coisa de uma outra maneira. Talvez todos esses mitos tenham uma relação direta com as vidas das pessoas que os conceberam, que os inventaram. Mitos podem ser representações simbólicas de situações reais. E com a gente, hoje em dia, as coisas não são muito diferentes. Muitas vezes, a imaginação pode ser um veículo para que verdades que nós não discernimos adequadamente se façam presentes aqui e agora através da ficção. É aqui que o poder peculiar de uma cidade imaginária como Gotham City pode revelar pra gente o que realmente acontece no nosso mundo e que a gente normalmente não é capaz de ver. Os mundos imaginários não são tão imaginários assim. Eles se alimentam das vidas desse mundo aqui. E se é assim, esses mundos imaginários demonstram facetas que frequentemente são ignoradas pelos olhos da cultura. Não há nada de místico na ideia de que a imaginação pode ser até premonitória. É, porque a imaginação costuma estar um pouco e às vezes muito à frente do presente. Tem vezes que a imaginação vai onde a realidade não chega. Então, o que acontece na imaginação pode antecipar desdobramentos do que se vive aqui e agora. Um mundo imaginário, uma realidade ficcional, talvez não seja uma criação puramente nossa. Ela pode até ganhar vida própria. Para a gente demonstrar isso um pouquinho melhor, vamos analisar aqui 3 personagens dos últimos filmes desse universo: o Coringa, o Batman e o Bane. A gente vai olhar para esses 3, que é para tentar encontrar paralelos com a nossa realidade. E a gente começa pelo Bane. No terceiro filme do Nolan, O Cavaleiro das Trevas Ressurge, o Bane aparece como um mal necessário que veio para limpar Gotham da corrupção que assola a cidade. You have been supplied with a false idol to stop you tearing down this corrupt city. We take Gotham from the corrupt. É como se o Bane evocasse os demagogos de todos os lugares e todos os tempos. Ele deixa bem claro, mais de uma vez, quais são os verdadeiros inimigos dele. The rich, the oppressors of generations who have kept you down with myths of opportunity, and we give it back to you. Se a fala do Bane parece tirada de um discurso de um político populista, é porque ela é essencialmente isso aí. Mas ela tem paralelos assustadores com a nossa realidade. O empreendedor e bilionário Nick Hanauer, numa palestra do TED que se tornou famosa, disse o seguinte: Wake up. It cannot last. Because if we do not do something to fix the glaring economic inequities in our society, the pitchforks will come for us. For no free and open society can long sustain this kind of rising economic inequality. It has never happened
there are no examples. You show me a highly unequal society and I will show you a police state or an uprising. Bane é a força que se vinga, é a força que perdeu o equilíbrio. O Bane surge de uma prisão. Ele é fruto da dor, da crueldade humana. Ele se torna um monstro, algo além do humano, por causa dessa experiência fundadora. O rosto do Bane está coberto por uma máscara metálica que mantém ele vivo. Sem a máscara, o Bane não consegue sobreviver. E isso também é simbólico. Ele é o homem que perdeu a si mesmo e se transformou em algo que já não é mais exatamente humano. E aí, quando a gente olha para o Bane desse jeito, é impossível não fazer uma associação entre ele e as forças que costumam emergir em tempos de crise. O Bane reflete um mecanismo de reequilíbrio terrível que tende a se manifestar em períodos de graves turbulências. Pode soar meio esquisito, mas isso significa que o Bane tem algo em comum com o Batman. Assim como o Bane e outros dos seus adversários, o Batman também não faz parte da ordem comum. Ele também é um outsider, alguém que vê e vive o mundo de fora e que por isso é capaz de operar dentro desse mundo com poderes incomuns. O próprio Coringa deixa isso claro pro Batman nessa fala aqui. Don't talk like one of them. You're not. Even if you'd like to be. To them, you're just a freak. Like me. Assim como Bane, assim como Coringa, o Batman também é fruto da dor e do sofrimento. O que o leva a se tornar o Batman é a trágica perda dos pais. Só que a resposta do Batman para isso é diferente. Se o Bane e o Coringa buscam dinamitar o sistema humano que está em profundo desequilíbrio, o Batman ainda acha que dá para salvar a coisa toda. O Batman possui uma fé incomum na humanidade. Ele realmente acredita que as pessoas são fundamentalmente direcionadas para o bem. Mesmo excluído, rejeitado e perseguido por Gotham, ele não desiste das pessoas. Essa é uma atitude rara e talvez seja precisamente ela que o faça um herói, ao contrário, por exemplo, do Coringa. O Coringa, assim como o Batman, também é fruto de uma origem trágica. A gente já falou sobre isso aqui no Meteoro por Trás da Cena, existem muitas versões para a origem do Coringa, mas hoje a gente trata do filme mais recente, estrelado pelo Joaquin Phoenix. Nessa versão, antes do Coringa ser Coringa, ele era Arthur Fleck, um perturbado palhaço e humorista que sofre de problemas mentais. O Fleck é vítima da crueldade e do descaso de uma sociedade que está perdida, desandada mesmo. E talvez ele seja um personagem mais significativo ainda do que o Bane e o Batman para ilustrar uma dinâmica importante na nossa sociedade. É, porque o Coringa é uma pessoa aparentemente comum que está submetida a condições terríveis. Ele também é um outsider, como o Batman, só que a trajetória dele é diferente. O Coringa se redime por meio do caos. Ele descobre no caos uma força que ele não sabia que tinha, mas uma força incontrolável e destrutiva. O Coringa é um arquétipo muito significativo em épocas como essa nossa. Não dá para deixar de associar o Coringa aos tiroteios em massa que se tornaram tão comuns nos Estados Unidos e que gradualmente passaram a fazer parte de outras culturas. É certamente um fenômeno do arquétipo do caos. A maioria é de jovens excluídos, outsiders, que frequentemente sofreram na mão de seus pares. A dimensão violenta de muitos protestos que varrem o mundo também expressa o arquétipo do Coringa. O caos, assim como a força incontrolável do Bane, também é um dos mecanismos de reequilíbrio em épocas de perturbação, mas é igualmente um mecanismo perigoso. O Arthur dialoga com todos aqueles que foram rejeitados pela sociedade e pela vida, e a resposta que ele providencia, o caos, talvez seja um sinal de alarme de que muita gente está próximo do seu limite nas sociedades modernas. E nesse sentido, os filmes são dramatizações da vida interior da nossa sociedade. Eles encarnam os nossos sonhos e pesadelos coletivos. Os filmes, seus personagens e, sobretudo, seus mitos servem como um espelho para que a sociedade tome consciência de si mesma e reencontre o heroísmo e a redenção que tanto precisa. Wow.